Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mães escravas e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarotes de luxo reservados no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o chorno da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim mal vadia, longe, na cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro, conhecido por suas diversas obras infantis, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, nascido em 1882 no estado de São Paulo, se formou em Direito, trabalhando como promotor, fazendeiro, editor e empresário, além de, claro, escritor. Apesar de escrever também para adultos, Lobato se destacou por suas diversas obras infantis. Fazendo parte do pré-modernismo e escrevendo obras marcadas pelo realismo social, nacionalismo e crítica sociopolítica. O mesmo tem trazido discussões à tona na internet e redes sociais, meios acadêmicos, por seu nome estar frequentemente associado ao racismo. Em 2014, foi levado ao Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança no qual se discutia a retirada do livro A Caçada de Pedrinhos das leituras obrigatórias das escolas públicas. É de conhecimento que o Monteiro era um grande entusiasta da eugenia, de que em 2011 se tornou pública uma carta na qual ele defendia a Ku Klux Klan. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa desta ordem, que mantém o negro em seu lugar, e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. A figura do afro-brasileiro é presença constante na obra do escritor Monteiro Lobato. Na literatura infantil, a destinada ao público adulto, os personagens de pele negra tiveram espaço, e até alguns foram protagonistas, mesmo que de forma pouco valoroso ou heróico. O conto Negrinha, que foi introduzido no início desse documentário, foi publicado em 1920. É uma das oportunidades em que se coloca em cena a realidade social do negro no período pós-escravidão. Não existe dúvida do grande realismo que o Monteiro Lobato põe na imagem da personagem negrinha em relação aos fatos difíceis de uma vítima do cruel e perverso racismo. Por isso, críticos literários podem dizer que o conto Negrinha é uma prova de que Lobato manifesta a veracidade e que as suspeitas de racismo não passam de calúnias ou mal-entendidos. Mas é importante considerar que a denúncia da realidade não significa necessariamente a completa isenção de ideias, de projetos ideológicos que venham depois, certo? Então, a personagem Negrinha, que nem sequer teve o direito de ter um nome, além daquele que tinha a função de discriminar ela, simboliza exatamente a realidade da vida dos escravos recém-libertos. Ou seja, uma época em que muitos sofriam com preconceito racial. Negrinha sofre, então, de maneira violenta devido à discriminação feita pela sociedade. E seus primeiros anos viveram pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Palavras elogiosas são ditas em relação à dona de ex-escravo, como também é revelado seu pensamento racista, oriundo do escravismo. Tudo isso é feito de modo sutil,
como se o leitor ficasse na eterna dúvida em relação às intenções do escritor. Excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daqueles ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se fizera ao regime novo, essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não tirou da alma a gana. Durante toda a narrativa, a mulher negra é vista como uma relação de inferioridade no tocante às pessoas de pele branca. Algo também chocante é o desfecho da história, no qual o personagem morre por não conseguir se adaptar no mundo dos brancos. Nesse caso, a gente pode entender a revelação de uma ideologia que foi muito marcante na vida do escritor Monteiro Lobato, que já foi citada, que é justamente a eugenia. Esse pensamento defendia a necessidade de um melhoramento genético na sociedade. O negro, nessa conjuntura, não era visto como uma raça de qualidades tão boas quando comparados com os brancos. É um pensamento completamente racista. As dúvidas acerca desse racismo, do escritor do Monteiro Lobato, dessa forma elas vão sendo aos poucos sanadas. Não só pela biografia que esse escritor tinha, que é comprometedora, mas também pelo conteúdo e pelas expressões que vão sendo utilizadas no texto, certo? No texto literário. Assim, vale citar também que o contexto em que o autor estava inserido ainda apresentava ali características racistas no cerne daquela sociedade. O que, assim, pode significar uma certa, digamos que uma dominação ideológica, até mesmo por parte daqueles mais intelectuais, acadêmicos, tudo mais. Uma coisa que nós devemos atentar é que a literatura, dessa forma, vai cumprir um papel de ordem social, artística. Ou seja, a função, ela existe no momento em que ela provoca discussões. A literatura não deixa de ser uma arte, certo? Que traz um olhar revelador sobre a realidade social. Ao falar das tão polêmicas obras do Monteiro Lobato, é quase irreal pensar que a discussão em relação se a leitura de suas obras deveria ou não ocorrer nas escolas não seria comentada, Então, pensando nisso, é importante destacar a escolha do tema racismo dentro da literatura, já que desde que essa leitura tenha como objetivo focar em instruir os alunos através da mesma, nos ensinar as divergências das obras, uma vez que seja possível conduzir os leitores a uma leitura que investiga, por meio das estratégias linguísticas dos textos, de como ocorre o processo do racismo estrutural, do preconceito e das discriminações raciais, essas prescrições ficam perfeitamente possíveis como resultado do letramento literário, Então, entretanto, salienta-se a necessidade de um professor estar preparado para a leitura, bem como sanar as dúvidas históricas, ainda mais quando os textos escolhidos representam épocas distintas em contextos que sejam diferentes, Bom, dito tudo isso, também é importante ressaltar, que nem todos os contextos estão preparados, justamente para digerir esses contos, É importante deixar claro que, essas obras devem ser apresentadas para um público específico, que seja polido, que possa interpretar todos esses textos de uma forma bem adequada e possa, ler eles de uma forma congruente e os interpretar de uma forma congruente também. Chegando à conclusão, os textos devem sim ser ensinados, isto é, não só instigar, o senso crítico dos alunos, instigar suas percepções dos textos. Isso vai melhorar a escrita deles em geral. Então, sim, os textos devem sim ser trabalhados em sala de aula, mas com uma grande preocupação, em trazer eles de uma forma bem polida para os alunos.